são o penúltimo público que a gente está recebendo. Foram 26 apresentações, essa é a 24ª. Quinta, isso, para acabar. E cada uma dessas apresentações a gente estava convidando 3 voluntários para responder uma pergunta para a câmera do Luiz. A entrevista vai ser feita ali, vai ser um de cada vez, tá? Vai ser bem simples. A pergunta é o que é essencial, vocês podem responder o que vocês quiserem. Essencial para mim é a minha família, saúde e lazer. O que é essencial? Igualdade social, uma proteção melhor para um menor adolescente e tal, assim, mais cuidado com aqueles que moram na rua, principalmente agora nessa época de frio, né? O que é essencial para mim? O divertimento da música, assistir as coisas que as pessoas fazem, né? Essencial para mim é estar junto da família, recuperar tudo que a gente perdeu na vida, principalmente as coisas do coração, as coisas materiais e as coisas que estão por vir, que Deus nos deu, que estão por vir. Essencial para mim é isso. Essencial para mim é compartilhar a vida com todas as diferenças e indiferenças. Compartilhar com os amigos é essencial. Compartilhar a vida em si é essencial para mim. O essencial para mim é a correria do dia a dia, ficar com meus colegas e ficar junto da minha família e jogar bola de vez em quando. Esse é o essencial. Essencial para mim é a vida, a família, minhas filhas e o amor das pessoas. Minha família, meu trabalho, meus amigos. Essencial é ter uma motivação para ter um objetivo. Ser essencial também é ter companhia, ter alguém junto com você. Ser essencial também seria ter uma inspiração para viver. Essencial. Essencial para um ser humano pode ser comida, família, calor, mas o mais importante é ser feliz. Isso. O essencial para mim, hoje, a gente está fazendo parte da terceira idade, é ter todo o conforto, né, necessário, né, a sua assistência necessária e a sobrevivência, né, e viver em paz, cuidando da alimentação, da saúde, né. Então eu acho que o essencial para a gente hoje, nessa faixa de idade, é isso, né. Bom, o que é essencial pra mim, eu acho que é exatamente sentir. Poder conhecer as coisas, ter todo o poder de poder aprender e ter a sabedoria de entender as coisas. Eu acho que a superficialidade das coisas de hoje em dia acabam afetando todo o nosso conhecimento e também todo o nosso intelecto. Todo o que a gente consegue entrar em contato com nós mesmos. A gente só consegue entrar em contato com nós mesmos quando nós conseguimos começar a conhecer o essencial dos nossos sentimentos, da nossa vida e também eu acho que das nossas perspectivas de vida e do que a gente sente. O essencial para mim é eu viver, eu ter uma vida plena de trabalho, de fé em mim mesmo, de fé no meu próximo, fé em Deus, para que eu consiga transmitir alguma coisa da minha pessoa ao que me rodeia. Eu tenho diversos essenciais na minha vida, né? Seria minha família, meus amigos, meus conhecidos, meus ajudantes que vivem em volta. E isso é muito importante na minha vida, né? Eu viver, eu ter uma vida plena. O essencial para mim, para vivermos bem, em primeiro lugar, ter coragem. Ter coragem, enfrentar o que der e vier, né? E muito amor pela vida, mas muito, muito que essa vida, ela é tudo para nós. Os problemas vão vir, nós sabermos enfrentá-los, né? E ter coragem, sempre ter coragem e vai.
Lina, pode vir. Podemos subir, tá? Luiz. Boa noite. As cadeiras pretas, nas almofadinhas. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Ó, tem um lugar aqui. Grupo Obragem de Teatro apresenta Essencial. Trabalho realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, com o incentivo da Celepar. Nós também, quando começamos a ensaiar essa peça, nós nos perguntamos o que é essencial. O que é essencial para o ser humano, o que é essencial para se fazer teatro, mas nós não conseguimos chegar a uma resposta eficiente, uma resposta suficiente para essa pergunta. Então, depois de algumas tentativas, nós decidimos fazer essa peça junto com vocês, tanto que começamos. A partir de uma experiência compartilhada que só o teatro, só a arte pode acessar no ser humano. Para isso, nós estamos propondo aqui um pacto de confiança entre nós. E para que isso aconteça, nós dividimos algumas ideias. E essas ideias nós chamamos de afirmações fundamentais. São elas: o ser humano precisa de ar. O ser humano precisa de água. O ser humano precisa de calor. O ser humano precisa de comida. O ser humano precisa de outros seres humanos. O ser humano é e precisa ser mutante. O nosso momento de vida, assim, pensando o que fazer que seja importante com o teatro, levou a gente a começar essa peça umas 15 vezes. Porque a gente queria ser muito honesto com a questão o que é essencial para se fazer teatro e o que é essencial para o ser humano existir. E essas coisas ficaram muito misturadas. Elas, hoje eu vejo que elas ficaram muito misturadas e que elas realmente são inseparáveis, porque o processo criativo eu acho que ele só acontece quando ele tem essa urgência, quando ele tem essa vibração que tem na vida. Se ela está no processo criativo, ele acontece, senão ele também corre o risco de ficar estagnado. E essa era uma questão muito forte para a gente, né? Como criar uma peça que pudesse afetar as pessoas, mas que também nos afetasse e que ela pudesse se transformando a cada dia. E começou do modo assim, mais simples, fazendo a pergunta: o que é essencial para você e o que é essencial para que surja o teatro? Ou o que você gostaria de ver no teatro que poderia te afetar? E a coisa que mais fazia sentido para a gente eram as questões mais próximas da nossa vida e as questões mais próximas do corpo. E ar, água, afeto foram as primeiras questões que vieram. E daí misturar realidades concretas dos elementos necessários para o corpo humano com metáforas de emoção, de sentimento, daí foi...
trabalho, ele foi uma revelação pra gente, foi um acontecimento de verdade, assim, a gente perdeu um pouco do domínio sobre ele, não no sentido concreto, assim, mas no sentido do que acontecia na sala, por exemplo. A ideia de fenômeno, que a gente sempre acreditou que era uma capacidade do teatro, muitas vezes aconteceu nessa sala. Pelo tanto de coisas que aconteciam antes, durante e depois. A peça continuou acontecendo na gente, muitas vezes depois que a plateia foi embora. Então, essa característica performativa estava no trabalho e está. Algum voluntário ou voluntária para um experimento de entendimento de si próprio? Como você se chama? Daisy? Daisy? Obrigada por vir, Daisy. Mostra o teu rosto para essa plateia. A Daisy. Para elas. A Daisy. Para essa plateia. A Daisy. Priscila, você pode marcar 2 minutos, por favor? Posso sim. Daisy, você tem olhos entre o azul e o verde, são olhos grandes, você tem cílios cheios, fininhos, mas bem completinhos assim, você tem muitas linhas ao redor dos olhos, o teu nariz é fino, um pouquinho mais arredondado na ponta, você tem uma boca bem desenhada e parece que está sempre com um pouco de sorriso. Tem uma pintinha elevada em cima do lábio do lado esquerdo. As tuas sobrancelhas são finas. Você usa lápis um pouquinho em cima das sobrancelhas. Você é loira, castanha, tem um pouco de tinta no cabelo. E o teu rosto ele é mais oval. E você tem os olhos muito doces. Você me olha de uma forma muito doce. Você tem as pálpebras um pouquinho sobre os olhos são bem simétricos, um pouco de olheiras. Você tem um nariz simétrico, uma pequena elevação no centro e uma pintinha em cima dele. Você tem marcas de expressão nos olhos, no nariz, ao redor das bochechas. O teu rosto é vermelho, tá assim corado. Tem sinal de uma barba cerrada, mas bem feita. Os teus olhos estão muito brilhantes e eu vejo muita história, algumas pintas. O teu cabelo é curto nos ombros, assim, repicado. Agora desce. Fica de frente pra mim, assim. Você só vai colocar a mão no seu coração, vai fechar os teus olhos um minuto. E com essa descrição que eu fiz do teu rosto, você vai ficar bem perto de você, respirar, vai lembrar que você já foi uma menina, já foi um bebê, já foi uma menina, já foi uma mocinha, uma jovem, até você chegar hoje, na idade que você está. Muitas coisas passaram por esse corpo, por esse coração que eu estou sentindo aqui na minha mão. E você vai me falar o que te atravessa nesse momento, que emoção, que sentimento, que memória, uma pessoa, uma imagem. Suavemente você vai abrir os olhos e pode falar. Acho que conhecer vocês, estar aqui nesse momento, me emociona bastante. Mostra o teu rosto agora, vamos ver se essa plateia vê uma outra aqui dentro. E nessa plateia, esse é a Rafaela. E vocês? Ela é bonita, né? Ela fez uma bonita. Você vê realmente uma pessoa sendo tomada por uma emoção que você pôs no espaço e ela retorna coisas para você que move o teu corpo. Então não é vivo, não é uma linha, esse trabalho não foi um caminho
de mão simples, é um caminho de mão dupla. Muitas vezes a gente achava que não ia conseguir terminar a peça porque a gente foi tomado pela emoção que foi construída pela plateia no espaço. Então eu acho que essa revelação de todas as coisas que a gente sempre acreditou no trabalho, que ele acontece no entre, que ele acontece com e não para, né? Eu acho que ficou muito claro nesse trabalho. Num momento de extravasamento emocional que não que é causado por um processo artístico, eu acho que ele é tão intenso que ele mostra muito sobre o ser humano e pensar coisas sobre o ser humano de diferentes idades, de diferentes realidades sociais, faz com que a gente perceba também o lugar do teatro, do lugar da arte, de poder abrir espaços no corpo, espaços na mente, espaços na emoção das pessoas, capazes de elas poderem se olhar de novo, de elas poderem se ressignificar no mundo, de se recolocar, das coisas mudarem de lugar. A propósito, alguém nesta sala gostaria de dançar comigo? Alguém? Vai lá ver a pessoa se emocionando e reflete o quanto essa experiência nos move e nos transforma assim também. Eu acho que a gente teve um período muito curto com muitas apresentações e esse período, como a Olga disse, assim, a gente ficou nessa peça parece que o período inteiro, né? A gente ficou o tempo todo nesse trabalho, né? Mesmo fazendo outras coisas durante o dia, tem a Antônia, tem a casa, tem não sei o quê, mas a gente ficou nesse trabalho quase que o tempo todo, porque ele preenchia essa sala sempre, né? E extravasava o espaço. Para se fazer um pão macio é preciso sovar a massa, amassar bem para esticar as fibras do glúten. Só assim você terá um pão com uma casca suave e um miolo saboroso. Mas o homem não vive só de pão. Artaud, um revolucionário artista do teatro, dizia: fizeram o corpo humano comer, fizeram-no beber para evitar de fazê-lo dançar. E não haverá revolução política ou moral possível enquanto o homem permanecer magneticamente preso às suas mais simples e mais elementares reações orgânicas e nervosas. Artaud. Artaud. N'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces sables ragots, en son colpant entre évier et latrine, à l'heure de la mise au paquet des repas, une fois de plus, ingurgité. Eu me agito, eu escorrego, eu mudo, eu vou para onde me inclina o terreno, eu vou para onde a gravidade me chama, eu vou para o mar. Existem muitas coisas guardadas no fundo do meu mar. O meu coração bombeando tecido líquido.
eu olhei o meu rosto no reflexo do vidro do carro e eu me assustei com a minha aparência. Eu acho que eu não tenho tanto tempo no corpo para me preocupar tanto com a ideia da morte e, no entanto, eu perco o sono por causa disso. Não sei, eu não sou assim, eu vou vivendo. Sim, eu também vou vivendo. Eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer, Eduardo. Eu entendi. Não, você não entendeu. Sim, eu entendi. Não, você não entendeu. Eu estou falando de intensidade. Eu entendi. Não, você não entendeu. Eu entendi intensidade. Não é o fim do mundo, nem o depois do fim do mundo, mas acontece que tudo isso que me perturba e me faz envelhecer parece que não está fazendo diferença para ninguém. No meio de buzinas grasnando, ninguém percebe, porque ninguém gosta que as coisas mudem muito. Tudo muda o tempo todo. Um olhar e tudo muda. Uma palavra. O nosso caminho é o caminho da natureza. Passamos de uma forma a outra. Somos feitos de camadas. Camadas que se desenvolvem e se transformam. E o nosso rosto é um mapa das coisas que nós vivemos. Isso que a gente está chamando de um teatro conversa, e a gente queria continuar um pouco, assim, abrir a possibilidade de vocês, é um convite, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiserem fazer algum comentário, é um convite, não é uma obrigação, da gente conversar um pouco mais, se vocês forem afim. O que é essencial para vocês? É uma oportunidade única, às vezes, né? Porque às vezes não tem a companhia de uma família, a companhia de um amigo, e sozinho não tem coragem, daí junto em grupo assim é mais fácil, né? E ver que realmente o teatro, ele toca a gente, eu estou acostumada a ver peça, então toca a gente lá no fundo, principalmente essa que vocês fizeram hoje aqui pra gente, é exatamente o que a gente vive no dia a dia. A primeira parte da mãe, que, né, tá lá no leito, lá no fuso, tá, né? Precisando dela, aconteceu bem parecido comigo, né? E a primeira vez que vim no teatro é agora. Ainda passou praticamente a vida toda. E a primeira vez que venho no teatro é com vocês. Isso me deixa muito feliz. Agradeço de coração. Lá nós trabalhamos com com as mais diversas expressões da questão social lá na nossa comunidade onde nós estamos, né, na SIC. N problemas, de não olhar, de ter que abraçar a pessoa de rua que chega com fome, que chega com frio, sem calor. Então, essencial para a gente lá, a palavra essencial, o essencial é todas as necessidades que um ser humano, desde as básicas de habitação, é muito grande. Então a gente vive todo dia nosso cotidiano isso aí. A gente viu a origem do teatro, nós vimos alguns momentos importantes do teatro, como a Comédia dell'arte, o teatro elisabetano, vimos agora Boal, por causa principalmente por causa dos jogos teatrais, que para essa faixa etária é importante fazer, né? Não tanto pelo aspecto político só, mas de reflexão. Reflexão e de soltura, né? Do pessoal da faixa que está saindo do colégio agora, no nono ano.
Então é isso que nós temos até agora, mas o que eu achei bacana é que eles viram na prática o que é uma interação no teatro. Eu acho importante. São todas turmas de 9º ano, é isso? Eu dou aula para as 7 turmas de 9º ano. Você vai me ver aqui 7 vezes, vai me enjoar. Você vai se enjoar de me ver aqui. Nós fizemos apresentações para pessoas de 60, 70 anos que nunca tinham ido ao teatro. Era a primeira vez aqui. Então a realidade é diferente, é outra realidade. Mas aquele, tipo assim, ele fica aberto para todo o público ou só quem é convidado? Esse projeto em específico, ele acontece só para esses grupos convidados que estão vindo das regionais para assistir esse trabalho. Esse trabalho foi montado especificamente para esse grupo. E me chamou a atenção especificamente, dentre várias situações, me pareceu super saudável e paradoxal, né, contraditório, mas interessante por isso, a citação de Antonin Artaud e a delicadeza da cena. São maridos e mulher? Nós somos um casal. Nós somos casados e temos uma filhinha de 3 anos. Que lindo casal. Obrigada. Você é linda. Eu me dei muito bem, né? Ele fica chateado e também é lindo, né? O médico cuida das pessoas, ele tem o dom, tem uma vocação. Vocês também têm a vocação de talvez mexer conosco e de, assim, conseguir entrar no nosso interior e, assim, fazer a gente refletir sobre a nossa vida. E o que motiva vocês a acordar todo dia e dizer: eu vou continuar fazendo esse trabalho porque eu amo minha família, porque eu tenho a vocação de fazer as peças de teatros e de construir uma família mesmo? O que motiva? Nossa, quando eu acordei hoje, eu não imaginava que eu ia encontrar vocês. Vocês me desestabilizaram. Bem, parabéns pra vocês. Eu não imaginava que eu fosse ficar tão emocionada agora às 2 da tarde. Mas olha, eu sinto um grande amor pelo ser humano. E eu gosto muito quando eu percebo que o ser humano ele é incompleto, que ele falha, que ele erra, que o ser humano se emociona, que ele... saber que a gente falha, isso me emociona muito no ser humano, porque a gente não é perfeito. E essa imperfeição do ser humano, que é nata, que é da natureza, que está na gente, ela, por outro lado, ela revela coisas maravilhosas que podem te transformar e podem te transformar de um momento para o outro em outra coisa. Um mundo abre na tua cabeça, um mundo abre no teu corpo quando você tem um encontro como eu tive com o João Vitor hoje. Como eu estou tendo ao ouvir você me fazer essa pergunta tão profunda e eu olhar para você e ver que você está cheio de ideias, de planos e você me emociona por isso. Existe uma grande manada de seres humanos indo em alguma direção e que eu não preciso ir também nessa mesma direção, né? Você, Olga, falou da essência do ser, né? Acho que está na hora da gente começar a refletir e olhar para dentro, que nem você fez mais ou menos eu olhar para mim, né? Porque todos nós temos uma riqueza muito grande e que nós desconhecemos isso, né? Quando eu me propus ser o voluntário para ir no centro aí, eu também tremi. Todos nós trememos, né? Mas a gente tem que fazer esse enfrentamento, senão nós nunca vamos sair dessa cadeira que a gente está sentado. E antes eu achava que era assim como a medicina, que tem que abrir o corpo para entender e olhar lá dentro. Mas aos poucos eu percebi que a arte, ela faz isso por outro caminho. Quando você lê um livro, quando você vê um quadro, quando você vê um filme, quando você vê uma peça de teatro, que alguma coisa move em você, essa experiência, ela também mostra sobre o ser humano. Então, isso mexeu comigo a ponto de eu querer fazer teatro. O tipo de teatro, como vocês dois fizeram hoje, é melhor pouca gente. Eu acho que existe mais proximidade, mais melhor entendimento. Eu adorei. Não, foi muito bonito. Muito bonito. Valeu a pena. Obrigada.
A nossa tarde foi especial hoje com vocês aqui. Alguém se para dar nota, da minha parte eu dava nota 10. O que é essencial para vocês? Eu acho que essa é a grande pergunta da vida, da nossa vida, assim, porque a gente falou aqui de coisas que são essenciais para que a gente esteja vivo, né? A gente precisa comer, a gente precisa respirar, a gente precisa estar aquecido, a gente precisa... Essas são coisas essenciais para que a gente possa estar vivo. Mas a partir dessas coisas que são essenciais para isso, é que vão surgindo o que é essencial individualmente para cada pessoa, né? Então, eu posso dizer talvez para mim o que é essencial. Por exemplo, o essencial hoje para mim é estar com a minha esposa e com a minha filha. Isso para mim é uma coisa essencial. Ter a minha vida junto com essas pessoas, isso é essencial. Fazer teatro para mim é uma coisa essencial. Estar em contato com as outras pessoas nesta troca que o teatro me possibilita é essencial. Talvez essas sejam as duas coisas mais essenciais da minha vida nesse momento. Algumas coisas me emocionaram muito, assim, a plateia, lógico, mas o trabalho com o Eduardo, perceber a potência, assim, que a gente tem juntos criando, como isso, uma coisa, como um alimenta o outro, a potência de ter parceiros artísticos de tantos anos no trabalho, nesse trabalho, foi fundamental. Por exemplo, conversar com a Marila, que embarcou, não é isso, tá, vamos começar de novo. E começar 2, 3 vezes um processo que já começou a ficar assim, até desconcertante. Olha, a gente mudou porque não é isso. Não é isso, então o que é? Então ela embarcou nisso. O Vadeco, a Helenice, que uma simples conversa com ela e algumas coisas se iluminaram no trabalho pra gente. Uma das coisas que mais me chamam a atenção nesse processo, nesse trabalho da obragem, e que eu comentei com a Olga e com o Edu, que eu tenho a sensação de que ele é um trabalho num campo expandido, assim, que ele extrapola as fronteiras do teatro, porque ele cria um campo performático muito vivo, né? Que esse trabalho ele possa ser mostrado tanto no palco, como ele pode ser mostrado dentro de uma galeria de arte. Me chama muita atenção a questão da alteridade, assim, como o simples fato de você olhar para uma pessoa e descrever os traços do rosto, como isso vai amolecendo, como essa questão da relação vai emocionando, como estamos todos assim com as emoções tão ali, né? E como o público tá sensível, e como o público tá aberto, e como é que ele chega, e como é que essa comunicação realmente acontece. Eu acho que falar de coisas essenciais, eu estava comentando com o Edu agora há pouco, não significa falar de coisas simples. Eu acho que coisas que são essenciais, muitas vezes elas são muito complexas, né? Tenho pensado que esse lance do essencial ele tem muito a ver com os momentos da vida. Eu acho que é uma coisa que muda um pouco também, né? Mas tá um pouco mais claro para mim que tem a ver com o que eu produzo, né, na minha área de atuação, que é a dança, ou na relação com um grupo como a Obragem, por exemplo, né? E a produção, que produção de sentido tá nesse formato, tá nessa peça, ou tá nessa dança, nessa coreografia, ou tá nesse livro, enfim, nessa produção. E para mim tá sempre relacionado a essa ideia criativa, ao que a gente dá conta de realizar, materializar, né, que possa ser publicizado e tá em contato com os outros, que é para isso que a gente produz também. Mas substancialmente, essencialmente, tem a ver com esse grupo de pessoas que se unem então para trabalhar em conjunto, né, seja colaborativamente, mas tá junto para trabalhar, para materializar essa produção.
Então, para mim, é muito difícil pensar hoje falando numa super ideia e num super produto, sem a relação humana implícita nessas coisas. Então, eu acho que eu tenho tido o privilégio de ter tido alguns núcleos que eu acho que eu também fui ajudando a construir ao longo, de estruturar ao longo da minha vida profissional. Tem alguns lugares, né, em Curitiba especialmente, mas também com outras pessoas no Brasil, onde as ideias são importantes, o trabalho profissional, a competência é importante, o conhecimento é importante e a relação entre as pessoas também é tão importante quanto. Essencial para mim é ter a consciência tranquila, é conseguir dormir tranquilo, assim, saber que eu estou em paz com o universo. Eu trabalho em cobragem há 6 anos e todos os processos deles, assim, todos os projetos são desafios, na verdade, né? Dentro do processo de criação deles, eu abro no meu estúdio o meu próprio processo. Então eu busco nas artes plásticas, na fotografia, eu busco referências que se aproximam das referências dos grupos, né? A Obragem, como eu já trabalho com eles há algum tempo, eu já conheço a linguagem própria deles, assim, né? E então fica mais fácil. Esse processo em particular, ele foi um processo muito rápido. A Olga e o Edu, eles trouxeram para mim, assim, muitas informações, assim, né, desse trabalho. Então, na segunda, acho que na primeira já tinha alguma ideia. Quando a gente falou em essencial, eu parti, assim, eu pensei, o simples, né? Só que o essencial para um trabalho, para alguma coisa, às vezes não é o simples, né? Às vezes você precisa de 1000 coisas para fazer a coisa essencial, né? Então eu acho que o meu processo foi mais assim, a pensar o que é essencial para o trabalho. A gente começou com uma lâmpada de casa, né? E daí eu quis sair um pouco do teatro, mesmo fazendo teatro, né? E daí a gente escolheu algumas luminárias. Então o processo foi muito rápido, assim, foi bem dessa forma mesmo. Acho que na segunda vez a luz já estava pronta, assim, era isso, e daí estreamos. Pensei sobre as coisas que ela me disse e me atravessou a ideia de que a vida não nos pertence. A vida é uma atitude para conseguir calor. E outra atitude, e outra, e outra. A nossa caminhada. Bom, o essencial para mim é a música, é o amor, é a família, é o som, é a criatividade, é a possibilidade de se desenvolver, crescer. A água e a comida também são essenciais para a gente conseguir fazer tudo isso. Acho que o essencial para mim é isso. Sobre o processo de criação, eu acho que o que é bem bacana, assim, é a possibilidade de trabalhar com uma linguagem sempre de experimento, assim, de experiência, né? Então a Olga, o Edu, eles têm essa política de trabalhar com essa questão experimental, que é fundamental, porque a gente tem uma liberdade muito grande no processo criativo. Mas eu acho que o principal no método de trabalho, eu acho que é o que o Edu e a Olga transferem para a gente no processo, assim, que é uma relação de muito amor mesmo, assim, a gente consegue trabalhar de uma maneira muito criativa, muito tranquila, muito carinhosa. E isso faz com que a criatividade, a inspiração aflore de uma maneira muito mais verdadeira, muito mais essencial. A maneira como eu resolvi criar a trilha do essencial foi a partir dos elementos, pensando sempre no que é essencial para uma sonoridade. Ou o que é essencial para a peça. Então, não é uma peça que é cheia de música, cheia de sons. E eu acho que a maneira como eu trabalhei foi muito de um jeito experimental, como eu já falei, mas de uma maneira muito livre, assim, muito pensando em elementos muito simples. E peguei o texto, a gente não falou sobre nenhum signo, no sentido, a água é essencial, ou a guitarra é essencial, ou a bateria é essencial. A gente trabalhou
de uma maneira muito livre. Então, o que foi essencial para mim sonoramente foi o meu guia, o meu norteador para eu compor a trilha. E a gente só foi conectar as duas coisas na metade do processo, assim, o que era o que estava sendo feito dramaturgicamente e cenicamente com a música. Então eu fui trabalhando paralelamente e a gente foi se encontrar lá na frente. A única ordem que se tinha era o texto e o que era essencial, e o conceito de essencial. E eu acho que acaba sendo todo o método, todo o processo, acaba sendo coerente com o texto, acaba sendo coerente com a linguagem e principalmente coerente com a estética do espetáculo. Assim. Então a gente não tem música de mais, não tem música de menos, tem o que é essencial de som e música na peça. Em relação ao essencial, né, essa peça, para mim é um momento da obragem que culmina em uma espécie de síntese de vários outros trabalhos colaborativos que a gente teve junto, né, de vários outros trabalhos, um lugar onde quase uma espécie de DNA de várias ideias que foram importantes, que eu entendo como vem sendo importantes ao longo, né, do percurso dessa companhia. E eu acho que nesse sentido, entendo que a Olga e o Eduardo, eles conseguiram nesse trabalho, junto com a equipe de criação também, esse lugar de singeleza, né, não simples como uma coisa menor, né, mas a simplicidade, a singeleza das escolhas, me parece que assim, são pontinhos de DNA, são átomozinhos, né, que tem aquela potência enorme daquelas escolhas que estão sendo feitas ali. Então, não é tanta coisa que tem lá, nesse sentido de mais recursos, etc e tal, mas são recursos super importantes e eu acho que tem a ver com esse caminho de vários anos, e aí eu acho assim, que cronologicamente, às vezes a gente não quer considerar anos, mas eu acho que o tempo faz diferença, né, para qualquer profissão. E aí que eu vejo o lugar do essencial. Acho que foram coisas essenciais, assim, uma palavra que a gente questiona às vezes, né, o que é essencial, se tem essencial. Mas de alguma maneira eu acho que tem essas potências de átomos nas escolhas, que são singelas e que são muito potentes ao mesmo tempo, e que principalmente na relação com o outro, eu tive a oportunidade de levar no terceiro ano de dança de 2014, que é uma turma super de reflexão crítica, etc. E o quanto mobilizou esses jovens, né, que são jovens. Então é uma potência também que eu reparei que não está relacionada às gerações, e eu acho que essa é a característica. E para mim tem sido sempre muito especial trabalhar com a obragem, acho que isso para mim é muito importante de dizer. Como que a gente consegue manter uma relação profissional, né, conhecendo as funções, respeitando os territórios, respeitando no tempo, isso aí sem invasões, e ao mesmo tempo entendendo como isso se mistura às vezes, né, e cria uma ambiência segura, uma ambiência, não que o trabalho tem risco sempre, né, o trabalho tem que ter riscos, mas o ambiente de trabalho, né, no mundo atual que está tão periclitante, as relações de trabalho, então como a gente também pode ter um pouco de suporte, né, uma espécie de proteção no ambiente de trabalho para poder arriscar na questão criativa. Então acho que para mim o essencial foi muito esse lugar já, de poder estar escorrendo, deslizando, entrando, saindo, né? Sabendo a delimitação do território e ao mesmo tempo fazendo escolhas muito precisas. Para mim foi por aí. Você podia de repente falar um pouco mais sobre a construção das projeções, essas ideias disso que surgiu ali? A gente falou do processo que você já fez coisas tão complexas, né? No Águas, por exemplo, você tinha que mergulhar numa água muito gelada, de ponta cabeça, e isso para mim vai ser sempre inesquecível, né? Essa tua prontidão para ir atrás de uma ideia e tentar resolver ela. Como é que você resolve a ideia da melhor forma, né? E aqui era outra coisa. E tinha, talvez isso. Como é que se chega ao necessário, né, para um trabalho? Que sim, tivemos processos muito elaborados mesmo, né, de mergulhar em águas geladas no inverno, né, de gravar muitos takes, de usar uma tecnologia muito mais, câmeras especiais, uma tecnologia muito mais avançada.
E de repente aqui no essencial são 8 slides de PowerPoint, né? Mas não é porque sejam 8 slides de PowerPoint que eles não teve todo um trabalho de elaboração, né? Como é que você usa, chega ao resultado do que você precisa, né? Você utiliza aquilo que você precisa para dizer aquilo que você precisa dizer. Como que você expressa graficamente o que é essencial para as pessoas em geral, né? Porque cada um tem um perfil, cada um tem uma necessidade, e como você agrupa essas informações para mostrar o que é essencial. E talvez a informação mais simples, expressada de forma mais simples e objetiva, ela mostre só o essencial mesmo. E no processo criativo a gente trabalhou muito isso, assim, o que é realmente essencial para as pessoas, o que é realmente essencial de informação ter no processo gráfico mesmo, ali, né? O que é de mais simples, mas que passa a informação muito diretamente. Isso foi trabalhado no processo criativo para o material gráfico, né? Como a gente expressa o essencial de maneira simples e objetiva, mas que tenha o seu encanto também, né? Que a pessoa veja que aquilo foi pensado para ela com carinho, que ela se sinta importante ao receber aquele programa e que compreenda o conceito, né? Que isso seja muito simples a compreensão. Então, desses 10 anos, cada espetáculo a gente trata como um novo projeto, né? E cada um tem o seu desafio específico, né? Então a gente sempre tenta aprofundar uma pesquisa teórica para conseguir um resultado gráfico muito legal, né? Eu sou Priscila de Moraes, sou produtora cultural e eu fiz assistência de produção pro Edu, na pré-produção, no agendamento das regionais, dos públicos especiais que a gente teve aqui. E durante eu fiz um apoio técnico de fazer a operação de luz. E só esse já foi um grande desafio, é sempre um desafio trabalhar com a Obragem, que é um trabalho, que é uma companhia na qual eu acredito muito, eu acredito no trabalho deles, nas peças e tudo que eles passam das temáticas e tudo, umas coisas que eu acredito, que eu gosto de trabalhar com o que eu acredito. E o desafio também foi fazer a luz, uma das primeiras vezes que eu operei luz na minha vida, e também é uma luz de responsabilidade do Lucas, mas que fui pegando e entrando e tratando menos como uma operação com textos marcados e lugares exatos para começar a entrar uma luz e outra, e mais ambientando entre imagem e movimento com os dois aqui na sala. Desde o começo, quando eu fui cobaia aqui num dos primeiros ensaios, que eu tive que fazer a descrição e falar o que era essencial para mim, e foi uma surpresa em cada uma das 26 apresentações, em cada público, enxergar nas outras pessoas que eu nunca tinha visto e enxergá-las com amor e descobrir o que elas também tinham para passar, e pelos outros também acessando as memórias, e o que é essencial. Eu ajudei a instalação da iluminação. Depois disso houve o convite do Eduardo que ele precisava de alguém para operar o som e as projeções. Então, como eu estou querendo aprender logo a mexer com essas coisas nessa área, foi ótimo para mim, e também foi um presente melhor ainda o espetáculo em si, a peça, porque como todo mundo provavelmente vai falar, essa peça foi meio que um achado. O que aconteceu, cada coisa que aconteceu foi assim, maravilhosa. A interação do público, a interação dos atores, a interação do som, da imagem, da luz, tudo foi muito casado, então aconteceu tudo muito perfeito. Acho que a gente teve aqui emoções e aprendizados excepcionais, e acho que isso é uma coisa que eu posso me alegrar e dizer que foi a primeira peça que eu fiz e que simplesmente foi uma das melhores peças que eu também já vi. Então, pra mim, foi ótimo. Sou a filha mais velha de 3 irmãs. Sou a filha mais velha de 3 irmãs. Minha armadura óssea é muito resistente. O que não me ajuda é meu jeito de pensar. Eu vejo uma multidão carrancuda, diretamente melancólica em todas as pequenas ações, e eu reconheço os dinossauros dentro delas, lá. Dentro de cada pessoa, os dinossauros estão de prontidão. Carnívoros ou herbívoros, eles estão de prontidão. Grandes ou pequenos, eles estão de prontidão. O sangue é frio. É claro, somente os objetos podem me dar algum tipo de estabilidade. Os répteis andam perto do chão.
Mas eu estou tão rápida para reconhecê-los que eu caço esses lagartos terríveis dentro e fora de mim. Eles fazem meu corpo tremer. Sou a filha mais velha de 3 irmãs. Sou a filha mais velha de 3 irmãs e eu não posso fazer ficção do que é de fato um tremor no meu corpo, do que é um grito, do que é vida. Eu não vou falar que um abraço quente pode mudar o teu dia. Eu não vou falar que a dor de um amor perdido dói como uma agulha. Eu não vou falar que a solidão... Não vou falar que a solidão entristece e pode matar. É claro que não há cobertor para isso. Depois, a figura visivelmente perturbada virou e permaneceu de costas por um tempo. Eu não podia ver seu rosto, apenas seu corpo tremendo. E como era realmente um corpo e não uma estátua, e não um objeto, e não uma máquina, aquele movimento me falava sobre o que esse corpo sentia. E eu projetava sobre ele os meus romances. Vocês pensam no futuro? O futuro não tem fim. O futuro mora em algum lugar no meio da gente, junto com uma vontade, às vezes quase como um segredo. O presente essencial, esse não tem fim, às vezes eu penso. O presente essencial pede uma nova forma de existir, com entusiasmo. Eu não sei do que realmente eu sou capaz, do que meu corpo é capaz. O entusiasmo pelas coisas simples. O entusiasmo de voltar para casa, o entusiasmo de retomar a fé. Como uma pessoa sentada na beira da praia em silêncio, olhando o mar à noite. Como uma pessoa na plateia do teatro, olhando os atores em cena, enquanto pensa na vida, na sua vida. O que é preciso para se alegrar? O que é preciso para se alegrar? O que é preciso para se alegrar? O organismo tem que estar pronto para reagir e mudar, para vencer desafios, para vencer verdades que vão se congelando no tempo e no espaço. Nós somos sujeitos do nosso tempo. É essencial lembrar. You talk like Marlene and Dietrich, and you dance like Zizi Jamais. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. And you live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Oh, won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head. Yes, I do. Well, I've seen all your qualifications that you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on, oh, yes it does. And when you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs. And when the snow falls, you're found in St. Moritz